Tá bom aqui? Mais? Som. Aí. Som. Beleza, vou falar. Tá bom. Ei, bebê. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar início. Vamos orar. Vamos começar orando ao Senhor. Pai das luzes, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra, aprender um pouco mais de nossa história, a história da tua igreja, Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um bom dia, um dia maravilhoso, e que nós possamos sair daqui reconhecendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle deste país, meu Deus. Tudo o que acontece é para o teu louvor e para a tua glória, no nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos dar início, durante 12 semanas, será sobre as doutrinas fundamentais da fé reformada. Não sei se você sabe, mas a nossa igreja é uma igreja reformada, tudo bem? E nós vamos falar sobre as doutrinas da graça, o que nos fundamenta. A princípio, nós iremos falar sobre a história da igreja. Veja, eu não quero me delongar aqui, eu não quero ficar maciçamente, detalhe por detalhe, eu vou só dar um panorama, tudo bem? É rápido, eu só vou dar umas pinceladas sobre a história da igreja. Nós iremos desde ali, Atos dos Apóstolos até os puritanos, tudo bem? Então, nós vamos correr aqui hoje um pouquinho para nós falarmos sobre toda a história da igreja. Vamos lá. Primeiro, perseguições. O livro de Atos, ele relata que a história da igreja que a igreja foi formada ali em Atos, tudo bem? É o que nós vemos ali. Nós vemos o seu início e a sua expansão, os fundamentos da igreja, e também nós vemos de início as perseguições que a igreja sofre. Os judeus, eles foram os primeiros a perseguirem a igreja. As autoridades romanas, elas não perseguiram a igreja de início, tudo bem? Se você for ali para Atos, deixa eu ler aqui, Atos 21, versículo 30 ao 36, diz assim: Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram as notícias ao comandante das tropas romanas e de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns dos oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele, mata-o. Vejam, Jerusalém, tudo bem? Paulo, ele estava ali no templo, e a multidão
pegou Paulo e estava espancando Paulo. Quem? Os judeus. Tudo bem? Então, no livro de Atos, nós vamos ver ali a formação da igreja e o início das suas perseguições. Os romanos, o Império Romano, de início, eles não perseguiam a igreja, eles protegiam, como nós vemos aqui. De início foram os judeus. As perseguições do Império Romano começaram com Nero, o imperador. Foi quando? No início, foi com o incêndio de Roma. Então, ali marca ali o início das perseguições romanas. Foi no ano 64 depois de Cristo, onde houve ali um incêndio não de toda Roma, mas de uma parte da cidade de Roma. Dizem, não sabemos ao certo, mas a história conta que foi Nero que mandou incendiar a cidade de Roma, uma parte da cidade, porque ele queria reformar ali, ele queria fazer, ampliar, ele queria construir a cidade da maneira dele, e ele então mandou incendiar ali. Os romanos ficaram revoltados, e ouviu-se ali um comentário que foi Nero que mandou incendiar Roma. Ele, com medo, ele com receio, ele foi e jogou a culpa para os cristãos. Tudo bem? Então, por quê? Porque naquele período ali, em 64, os cristãos, eles, embora não fossem perseguidos pelos romanos, pelos gregos e romanos, havia ali muita raiva dos cristãos. Tudo bem? É aquele negócio, eu não vou te perseguir, mas eu não gosto de você. Era assim entre a sociedade. E Nero, sabendo disso, sabendo que o povo ele já sentia a raiva dos cristãos, que qualquer motivo o povo iria acreditar, iria lhe perseguir os cristãos, então ele põe a culpa nos cristãos. Tudo bem? Teve ali início as perseguições. Vejam, as acusações ali do que eles eram perseguidos. Por que os cristãos eles eram perseguidos? Eu só botei aqui os principais motivos. O canibalismo, ali, sabe, corria ali a boca pequena, havia ali umas fofocas, e algumas dessas fofocas, dessas acusações, diziam que eles eram canibais. Por quê? Porque havia ali o comentário de que eles comiam o corpo e o sangue de alguém. Eles não sabiam o que se tratava disso, mas eles sabiam que eles estavam comendo ali o corpo e o sangue de alguém. Por isso eles chamavam eles de canibalismo, de canibais. Havia também o incesto, porque eles se chamavam entre si de irmãos, até mesmo casais, irmão, irmã. Então, eles acusavam que havia incesto no meio da religião cristã. Chamavam eles de antipatriotas, não participavam das festas romanas. Lembrem que as festas romanas eram regadas a muita bebedice, a muita glutonaria, e também a pornografia em si. Havia ali uma licenciosidade toda, e os cristãos, eles se abstinham disso, eles não participavam ali das bebedeiras deles, das práticas homossexuais e por aí que eles cometiam. Então eles chamavam eles de antipatriotas. Vocês não participam das nossas festas. Também chamavam eles de ateus. Eles não adoravam os deuses romanos, os gregos romanos. Eles adoravam somente eles diziam que adoravam somente a um Deus, mas invisível. Como é o seu Deus? Não, meu Deus não tem imagem. Então chamavam eles de ateus. Vejam, estamos falando aqui que a sociedade romana olhava para os cristãos e chamavam eles de canibais, chamavam eles de incestuosos, de antipatriotas, de ateus. E o mais importante ali, eles não prestavam culto a César. Vejam, o César, o imperador romano, ele era considerado uma deidade, uma divindade. E eles não praticavam o culto ao imperador.
O que isso queria dizer? Que eles não tinham lealdade a ele. Se eles não cultuavam o imperador, vejam, para isso era normal para os cidadãos de Roma, do Império Romano. Eles já adoravam, já prestavam culto a tantas imagens e deuses, o panteão era gigante, mas uma não haveria nenhum problema. Então eles prestavam cultos ao imperador. E os cristãos não faziam isso. Isso era o mais importante ali. Tudo bem? Então, por alguns motivos, foi que eles começaram a ser perseguidos também pelos romanos. As perseguições duraram ali aproximadamente até o IV século, ali, chegando perto do V. Então foi um bom tempo. Foi ali cerca de uns 400 anos, mais ou menos, que eles foram perseguidos. Com isso, o que houve? O que surgiu? Os mártires. Com essas perseguições, os mártires eles surgiram. A palavra mártir, no grego, quer dizer testemunha. Então, eles foram testemunhas de Cristo até ao ponto de chegarem à morte. Tudo bem? Os cristãos eles eram torturados, mortos, porque não renunciavam à sua fé em Jesus Cristo. Só por isso. Porque eles criam em Jesus, não negavam Jesus, eles eram torturados e mortos. Milhares de cristãos foram martirizados naquela época, naquele período. Milhares. Havia diversas histórias de mártires que se tornaram famosas. Por exemplo, o martírio de Policarpo. Deixa eu só brevemente aqui contar como foi o martírio de Policarpo, para vocês terem uma noção. Policarpo já estava ancião, e ali em Esmirna, as autoridades romanas queriam persegui-lo, queriam pegá-lo, pois Policarpo havia sido discípulo de João, do apóstolo João. Então, ele era uma testemunha viva, ok? Então, ele fazia muito mal para os romanos se ele continuasse vivo. Eles perseguiram ele, tentaram encontrá-lo, e os discípulos foram levando ele de um lado para o outro, o já ancião, até que chegou um momento que ele falou, não, eu não quero mais fugir, se eles querem me pegar, que venham me prender. Eles o encontraram numa casa. Chegando na casa, isso é até maravilhoso, Policarpo os recebeu e disse o seguinte, deixe-me só eu orar um pouco com o meu Senhor e depois eu vou com vocês. E disse para os discípulos, deem comida para eles. Pode dar alimento ali para os soldados enquanto eu vou orar. Ele subiu ao cômodo superior, ficou ali orando algumas horas e depois foi com eles. Os discípulos levaram ele na carruagem e a autoridade que estava ali, dentro da carruagem, em todo momento insistia com ele, nega Jesus, só nega ele e você não vai ser morto. Policarpo ficou quieto, não falou nada. Chegando ali no estádio, já estava preparado ali um monturo de madeira e o estádio todo tomado. O povo estava ali gritando porque eles queriam que morresse Policarpo. E a autoridade romana estava ali dizendo para ele, nega Jesus. Ele falou, olha, por 80 anos eu não neguei a Jesus, não me negou. Eu iria negar ele agora? Até que ele falou assim, olha, só diga isso então. Abaixo aos ateus. Lembram que os cristãos eram chamados de ateus? Ele olhou para a multidão, apontou e disse, abaixo os ateus. Vendo que não tinha jeito, falou, olha, então vamos levar ele para a fogueira. Ele falou, olha, sem problema. Ele mesmo tirou as suas roupas, ele subiu até o monturo ali, onde estava preparado,
e amarraram ele ali. E Policarpo morreu queimado. Com isso, eles achavam, as autoridades achavam que isso iria parar os cristãos, mas a morte de Policarpo, pelo contrário, animou ainda mais os irmãos. Muito mais Policarpo morto, a sua morte, muito mais ajudou a igreja do que ele vivo. Os cristãos, ao saberem disso, ao saberem da fé desse senhor, desse ancião, de não negar Jesus, de ir até a morte por Jesus, isso fortaleceu mais a fé da igreja. E ela cresceu muito mais. Deixa eu contar uma outra história aqui de um mártir. Os 40 mártires de gelo. Havia ali uma milícia romana e eles tinham que prestar culto ali ao imperador. E entre a guarda dos soldados, havia 40 soldados que haviam se convertido a Cristo. Pois bem, como era o culto? Eles deveriam simplesmente acender ali um incenso e prestar culto ao imperador. Os 40 se negaram. Todos da tropa fizeram, menos os 40. Era inverno naquele período. O que foi que o capitão da guarda falou? Olha, vocês têm que prestar culto ao seu imperador, porque senão nós seremos taxados como traidores da pátria. Vocês irão, por isso, vocês irão atrapalhar toda a nossa tropa. Eles falaram, não, nós não prestaremos culto ao imperador. Desculpe, mas nós não faremos isso. Havia ali perto um lago, lembra que estava inverno? Ele disse, tudo bem, vocês não vão prestar? Tirem as suas fardas, suas roupas, e entrem no lago, então. Os 40 tiraram todo o seu armamento, as suas vestes, entraram no lago e ali ficaram. E o restante da guarda ficou em volta, vigiando eles, para que eles não saíssem dali do lago. E detalhe, o capitão, para tentar ainda mais os 40 soldados, ele colocou em volta do lago algumas banheiras de água quente. E dizendo, olha, se vocês saírem daí, vocês terão negado o seu Jesus, não tem problema nenhum, e vocês não serão mortos. Pois os 40 ficaram ali, dentro do lago, morrendo de hipotermia. Em um momento ali, um deles não estava aguentando de tanto frio, ele saiu do lago e entrou na banheira. Morreu por causa do choque térmico. Só que tinha um detalhe. Dos soldados que estavam ali vigiando os seus companheiros no lago, vendo a fé daqueles homens, ficou tão comovido com aquela situação que ele creu em Jesus por causa daquilo. Ele próprio tirou sua farda, a sua armadura, e ele mesmo, ao ver aquela situação, ele mesmo entrou e fez companhia aos 40 mártires de gelo. Morreram ali mesmo, por causa simplesmente de crer em Jesus. Como eu bem disse as perseguições duraram ali até o IV século. Aí só uma gravura para vocês terem uma noção de como era mais ou menos ali. Percebam que o Coliseu está lotado, tudo bem? Era um espetáculo público. Os cristãos podem ver que em volta havia ali umas estacas ali, e alguns deles foram empalados, tudo bem? Foram empalados. Depois pesquisem na sua casa para você saber o que era isso. E tacaram fogo ali. Então você pode perceber que em volta há alguns que estão sendo queimados,
tudo bem? Ali nas estacas. O leão, e pode ver que tem embaixo ali, tem um tigre já saindo também, para comer os cristãos ali. E, em volta, e os cristãos estão ajoelhados, orando ao Senhor. Então, só é isso mais ou menos o que acontecia naquele período. Tudo bem? Prosseguindo. Os pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Vejam, eram líderes da igreja, eles foram os líderes após o período apostólico, tudo bem? Esse período foi do 2º século até o 5º século, também é chamado de patrística. Lembra que eu só falei que ia dar uma pincelada? Esse período é chamado de patrística, então após o período apostólico, vem o período da patrística. O termo pai vem do fato de eles serem ouvidos e respeitados pela igreja daquele período, tudo bem? Eles eram muitos respeitados e tudo que eles escreviam ou pregavam era ouvido e aceito pela igreja daquele período, tudo bem? Estes homens, eles estabeleceram os dogmas centrais da igreja, por exemplo. Se você crê que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo, porque é bíblico, tudo bem? Nós só cremos porque, primeiro, foi a vontade de Deus, e segundo, Deus usou a vida desses homens, dos pais da igreja, para estabelecerem esta doutrina, tudo bem? Vejam, eles estabeleceram os dogmas centrais da igreja. Então, por exemplo, se nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vem desse período da patrística. Se nós cremos que Jesus nasceu de uma virgem, é porque foi estabelecido no período da patrística. E eu poderia citar aqui diversos dogmas, como, por exemplo, se nós cremos que Deus é quem elege alguém, nós cremos porque isso foi vaticinado, foi estabelecido no período da patrística. Eles combateram as heresias do 1º século. Havia diversas heresias no começo da igreja. E também foram eles que compilaram a Bíblia, o cânon da Bíblia, foram eles que estabeleceram. Então, se nós cremos que, primeiro, há 39 livros no Antigo Testamento, foi porque no período da patrística eles estabeleceram assim. Se nós cremos em 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, foi porque nesse período eles estabeleceram. Deixa eu só deixar uma coisa aqui bem clara. O pessoal vai falar do imperador. Eu vou falar isso mais para frente, depois eu volto. Então, nesse período, eles combateram heresias, estabeleceram as normas da igreja, as doutrinas da igreja, e compilaram o cânon da Bíblia. Os 66 livros vieram daquele período, tudo bem? Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Não foram eles que inventaram, eles estabeleceram, tudo bem? Não foi criado naquele período. Eles, de uma maneira sólida e até mesmo morosa, demorada, eles simplesmente confirmaram aquilo que já estava ali, tudo bem? Os pais da igreja ali, só vou citar alguns que, não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas só vou citar aqui os principais pais da igreja. O primeiro pai da igreja foi Clemente de Roma. Ele é citado ali na carta aos Efésios, se eu não me engano. Ele é considerado o primeiro pai da igreja. Depois veio Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, eu já falei dele. Ele foi discípulo de João, o apóstolo. Irineu de Lyon, Cipriano de Cartago,
Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, ele até tem uma história um pouco pitoresca dele, mas, enfim, Atanásio de Alexandria, Justino o Mártir, Tertuliano, Eusébio de Cesareia. Há um compilado ali de escritos de Eusébio. Ele foi o pai da igreja que escreveu sobre os primeiros anos da igreja. Então, eu não me lembro o nome exatamente, mas eu acho que a história da igreja é mais ou menos esse. E ele escreveu sobre isso, sobre a história ali da igreja naquele período. Basílio de Cesareia, Jerônimo, João Crisóstomo, Ambrósio de Milão. Deixa eu só falar uma coisa aqui sobre João Crisóstomo. Ele pregava expositivamente. João Crisóstomo, já naquele período, ele pregava expositivamente. Então, o que nós fazemos aqui, nada mais é do que dar prosseguimento àquilo que já vinha dos pais da igreja e depois com o período da reforma. Ambrósio de Milão, esse foi importantíssimo para a conversão. Ambrósio de Limão, desculpem, Ambrósio de Milão, ele chegou até mesmo a impedir que o Papa, o imperador, ele peitou o imperador de Roma. Até engraçado, ele impediu que o imperador entrasse ali na igreja dele. Foi um homem que pregou muito, um homem de muita coragem. E o último, e não menos importante, Agostinho de Hipona. Então, somente aqui alguns pais da igreja. Eu vou falar já sobre Agostinho. Quais foram as heresias daquele período? O gnosticismo. O que era o gnosticismo? O que eles diziam? Havia um conhecimento secreto passado dos apóstolos apenas para alguns discípulos, só para alguns. E aí, somente quem era digno disso, de saber desse conhecimento, iria receber. Então, o gnosticismo, ele falava que, Jesus não falou tudo, havia algumas coisas que que foram ocultas, somente para algumas pessoas. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa nesse período, de agora, que parece com isso? Lembra do encontro? Do encontro com Deus? É mistério. Você quer saber? Vai lá. Vejam, não há nada novo debaixo do sol. Só estamos requentando marmita que está fria. Bem lembrado também, Deva, como é que chamou? Maçonaria, por exemplo. Não há nada novo que já não tenha sido feito antigamente. O marcionismo também era daquele período. Ele dizia que havia um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Haviam dois deuses. O do Antigo ele era mau e do Novo era bom. Vejam, o que eu estou falando aqui eram coisas que surgiram no meio da igreja naqueles 4 séculos e que estavam ganhando adeptos. E se os pais da igreja não se levantassem contra, nós poderíamos, eu creio que não, mas poderia haver ali algum colapso da fé. O sabelianismo, vejam, eles diziam que só existia um Deus, que ele aparecia de 3 modos diferentes. Em um momento ele era o Pai, em um momento o Filho, em um momento ele era o Espírito Santo. O sabelianismo é o que nós chamamos de hoje em dia de unicismo. Não, 3 deuses não, que é isso? Isso é idolatria. É somente um Deus. É que tem uma hora que ele aparece como Pai, tem uma hora que é Filho, tem uma hora que é Espírito. Sabem dizer alguma igreja que prega isso hoje em dia? Voz da Verdade. Lembram? O que nós cantávamos bastante, os louvores, são bonitos até, mas eles pregam no unicismo. Eu já vi, eles têm um programa, não sei se ainda tem, um programa, e eles abertamente falando que nós éramos idólatras.
e por aí mais. Só havia um Deus. Sim, só há um Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas diferentes, distintas. Continuando, o arianismo. O arianismo, ele dizia que Jesus não era Deus, apenas o primeiro ser criado. Não, Jesus não é Deus. Ele foi a primeira pessoa da criação. Mas não Deus. Isso rouba de Cristo a sua glória e tira da cruz de Cristo o seu peso. Hoje em dia, há seitas que pregam isso. Por exemplo, se eu não me engano, alguém me corrija se eu estiver errado, os Testemunhos de Jeová. Jesus não é Deus. Por último, eu deixei por último de propósito, o pelagianismo. O pelagianismo dizia que o homem ele nasce neutro, nem bom nem mal, neutro. E pode escolher se ele quer ser bom ou mal, através do seu livre arbítrio. O pelagianismo vem de Pelágio, que foi um bispo da igreja. Agostinho foi contemporâneo de Pelágio, e ele combateu essa heresia, dizendo que o ser humano ele nasce sobre pecado, nós nascemos com a nossa natureza adâmica, e que somente Cristo, através da cruz, e não nós mesmos, não nós por nossa decisão, nos resgata da condenação do pecado. Hoje em dia, o que nós vemos? Exatamente isso. Alguns de nós, de vocês, vieram de igrejas que são assim. Não, depende do meu livre-arbítrio. Eu decido. Eu já ouvi uma vez num vídeo que o rapaz dizia o seguinte: nós que tomamos a caneta da mão de Deus e nós escrevemos a nossa própria história. Deus ele restringe o seu poder por causa do livre-arbítrio. E por aí vai. Novamente, hoje, nós temos o quê? O combate entre pelagianismo, ou semi-pelagianismo, e agostinianismo. Não há nada de novo debaixo do sol. Vamos lá. A igreja oficial. Preciso falar disso. Em 312, o imperador Constantino, ele se converte. Percebam que está aí entre aspas. Porque alguns divergem sobre isso, alguns falam que foi somente por interesse, porque a igreja havia crescido muito, havia muitos cristãos mesmo em todo o império, e isso poderia ajudá-lo politicamente. Então, alguns não têm certeza se ele se converteu ou não. Ele só deixou ser batizado no último momento da sua vida. Quando ele estava próximo de morrer, foi que ele foi batizado. Mas, enfim, o que nos importa é que ele começou a proteger e fortalecer a igreja. A igreja, de uma hora para outra, da noite para o dia, deixou de ser perseguida e começou a ser ajudada pelo Império Romano. Ele deu à igreja riquezas, privilégios. Vejam, agora ser cristão é conveniente para mim que sou cidadão romano. Por quê? Porque o imperador ele é cristão. A igreja está sendo beneficiada. Agora, ser cristão não é mais motivo de chacota, de escárnio. Agora é motivo de privilégio, de benécias. Cessaram as perseguições. Então, você não vai ser mais morto.
eu posso abrir o meu negócio em paz, porque nenhum vândalos vão destruir ali, entrar e devastar ali o meu negócio, acabar com meus produtos. Os meus vizinhos agora eles vão comprar de mim. Vejam o que eu estou falando aqui. Vendas, negócios eram destruídos por vândalos mesmo. Se você era cristão, eu não comprava de você. Você podia vender o melhor filé mignon, eu não vou comprar de você, porque você é cristão. Você pode ter a melhor roupa da região, mas eu não vou comprar de você, porque você é cristão. Agora, ele pode comprar de mim. Minha loja não vai ser mais invadida. Décadas depois, a igreja se torna a religião oficial do império. Veja, não foi com Constantino. Tudo bem? O pessoal tem mania, o pessoal que quer atacar a igreja, fala, isso aí surgiu na época de Constantino. Não. Constantino, ele era imperador e continuou imperador. No concílio de Nicéia, ele não teve voto. Ele participou, sim, apenas como espectador. Ele viu o concílio de Nicéia, mas ele não falou no concílio. Ele não tinha poder de voto ou coisa do tipo. E não foi ele que tornou a igreja a religião oficial do império. Foi posterior a isso. Todos os cidadãos do Império Romano são obrigados a se converterem. Então você adorava quem? Os Zeus? A Afrodite? O deus Baco? Você agora é obrigado a largar tudo isso, a jogar fora as imagens desses deuses. E você tem que aceitar somente a Jesus Cristo, crer em Cristo. Muitos praticam um cristianismo apenas de aparência e conveniência. Então, eu sou cristão. Começa aqui o que o pessoal chama de cristão nominal. Eu sou cristão. Lá para fora, da minha porta para fora, eu sou cristão. Eu creio em Cristo. Da porta para dentro, eu sou o que eu quiser. Ok? Um cristianismo de aparência. Isso parece familiar para vocês? Ele é cristão apenas na aparência? Hoje em dia é até moda, né? Ele é crente. Você vê até na televisão e tudo mais. Não, eu sou crente. Está em voga, está na moda. Vamos lá, dando mais um salto aqui. O período medieval da igreja. A igreja no período medieval. Eu somente quero citar aqui o que é importante, tudo bem? Já estamos caminhando para mais ou menos do ano 600 ao ano de 1400, mais ou menos. Nesse período, surgiu o chamado monasticismo. Isso aqui é importante. Muitos cristãos inconformados com o mundanismo na igreja passaram a viver isolados. Lembram? Muitos estavam se convertendo apenas. Eu sou do Estado, pertenço ao Estado, então eu sou obrigado a ser cristão, porque o Estado é cristão. Então, muitos dos que tentavam continuar sendo fiéis à palavra e a Cristo, eles resolveram fazer o quê? Qual a melhor maneira? Pregar? Ir contra isso? Não, vamos se isolar. E se isolam. Surgem assim os chamados monges, que em grego quer dizer solitário. Deixa eu só contar uma história aqui, é bem rapidinho, tá? É de um monge chamado Santo Antão. Santo Antão. Santo Antão, ele vivia isolado, vivia numa caverna, e o diabo, conta a história,
que vivia tentando ele de diversas maneiras, de maneira sexual, de maneira de fome, tentava várias vezes Santo Antão cair em pecado e ele não conseguia. Até que o diabo em pessoa apareceu para ele e disse para ele: olha, eu desisto, eu não consigo mais, eu não consigo fazer você cair, eu desisto, eu vou embora. E ele desapareceu. Santo Antão, na hora mesmo, ele ajoelhou e falou: graças, eu consegui. O diabo retorna e disse: tá vendo? Agora eu consegui. Você caiu no orgulho. Não é porque estava isolado que isso quer dizer que iria tirá-lo das tentações da vida. Tudo bem? Continuando. Vejam, os monges começaram a surgir aos montes, diversos monges. Então, chegou um período que surgiram os mosteiros, e isso também é importante para a igreja. Os mosteiros eram locais onde os monges viviam em comunhão. E é até engraçado, né? Eu quero viver isolado. Você quer viver isolado? Vem para cá, a gente está vivendo aqui isolado também, em comunidade. Enfim. Porque, vejam, eles foram os responsáveis por manter o conhecimento clássico por meio das bibliotecas e pelo trabalho de copistas feito pelos monges. Nesse período não havia ainda a impressora digital HP. Não havia. O Wi-Fi não pegava direito ainda. Eles copiavam, literalmente, copiavam, palavra por palavra, da Bíblia. E detalhe, alguns mosteiros eles eram reconhecidos e famosos por suas bibliotecas, grandes, enormes. Haviam ali o quê? Haviam ali Bíblia, havia ali escritos de Tertuliano, de Justino Mártir, de Agostinho. Como é que nós sabemos disso tudo? É por causa da biblioteca dos mosteiros. Havia ali também outros, como o escrito de Platão, Sócrates não escreveu, né? Foi Platão que escreveu, mas haviam ali conhecimentos diversos, uma gama de conhecimentos estavam ali guardados nas bibliotecas. E eu sei que vou me adiantar aqui um pouquinho, mas lembrem de que Martinho Lutero, ele era um monge. Então, os mosteiros e os monges, eles vão ter um papel importantíssimo para a igreja. Se hoje em dia nós podemos traduzir a Bíblia para o português, os trabalhos dos tradutores vêm da onde? Aonde eles acham escritos para traduzirem a Bíblia? Escritos que provavelmente vieram de décadas, de centenas de anos atrás, das mãos de homens como esses. Aqui, o último, para nós terminarmos. A igreja ainda no período medieval. Deixa eu só contar aqui rapidinho aqui. Algumas coisas que aconteceram no período da Idade Média. Houve o grande cisma do Oriente. O que é o grande cisma do Oriente? Em 1054 depois de Cristo, vejam, já estamos bem à frente. Houve a separação entre a Igreja católica romana e a Igreja ortodoxa grega, resultado da divergência de diversos dogmas e a respeito da autoridade da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Quem que é que manda na igreja? O Papa de Roma ou o Patriarca de Constantinopla? Quem é que manda mais? O negócio era mais ou menos disso, briga por poder. E detalhe, contam que se você fosse um cristão
estivesse em Roma, você aprenderia de uma maneira o cristianismo. Se você atravessasse o mar Mediterrâneo e fosse até ali Jerusalém, Jerusalém ali, aquela região ali do Oriente, você aprenderia um outro cristianismo, totalmente diferente. Então, o que aconteceu? Vejam, é até bem engraçado. Eles resolveram se excomungar um ao outro. O Papa excomungou o patriarca de Antioquia e o patriarca de Antioquia excomungou o Papa. Em 1054 aconteceu o seguinte: o Papa ele iria até Constantinopla, mas ele não poderia naquele momento, então ele mandou um representante dele, um representante do Papa. Se ele era representante, então ele era o próprio Papa, estava ali na autoridade do Papa. Chegando lá, ele foi recebido pelo patriarca de Constantinopla, da cidade. Houve ali um bate-boca entre eles. E o que aconteceu? Ali mesmo, o representante do Papa falou: eu te excomungo. E o de Constantinopla, o patriarca, você também eu te excomungo. E ficaram assim. Até hoje, existem as duas igrejas. Igreja Católica Romana, que diz que somente há uma igreja, mas é a grega. E até hoje, embora haja atos em que eles se vejam, eles não revogaram a excomunhão. Se o Papa está excomungado, toda a igreja que está debaixo da autoridade dele está excomungada. Se o patriarca está excomungado, toda a igreja que está debaixo da autoridade dele está excomungada. Só para vocês terem uma noção de como é que estava ali naquele período. As cruzadas. Expedições militares com o objetivo de conquistarem Jerusalém sob o domínio romano. Muçulmano. Ali o Islã havia tomado conta ali de Jerusalém, e o Papa Urbano II, no ano de 1095, ele fez diversas pregações para inflamar o povo mesmo, inflamando o povo, dizendo que Jerusalém pertencia aos cristãos, que por direito era dos cristãos, e que os muçulmanos eles eram infiéis, que nós que devemos tomar conta de Jerusalém. O que aconteceu? Ele conseguiu que os reis, os generais, os soldados se organizassem e marchassem para Jerusalém. Então, eles marcham daqui de Roma e os países em volta, viajam contornando ali a região, descem a Síria e chegam até Jerusalém para tomá-la dos cristãos, dos muçulmanos. Ao todo, olhem só, houve 8 cruzadas. 8 vezes os cristãos tentaram reconquistar Jerusalém. Daí vai surgindo o atrito entre os cristãos e muçulmanos. Um pouco antes já, mas enfim, ali é onde se intensifica o atrito entre eles. Detalhe, eles só tiveram êxito na primeira cruzada. Na primeira cruzada eles conseguiram conquistar. 100 anos depois, Saladino vai lá e reconquista Jerusalém. Eles diziam que era o céu na terra. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem. Eu acho que tem na Netflix um filme chamado Cruzadas. Vocês verão ali que não era nada amigável ou não tinha nenhuma atitude cristã naquilo tudo. Por último, o grande cisma do Ocidente. Foi um período em que houve simultaneamente, 3 papas ao mesmo tempo. Se o papa era a cabeça da igreja, o que dizem,
O Papa é o cabeça da igreja? A cabeça da igreja estava com 3 cabeças? Havia um na cidade de Avignon, na França, um outro em Roma e um outro na Itália, em Pisa. Rapidinho, o que houve? Em um certo período ali, o Papa ele saiu de Roma e se estabeleceu na França, em Avignon. E ele ficou ali, houve diversos papas que se estabeleceram ali. Então, ele tirou a sua base de Roma e foi para a França. Em um determinado momento, um dos papas que estavam surgindo na França, ele falou, olha, eu quero voltar para Roma. Então vamos mudar para Roma. Então, vamos embora. Decidiu sair da França e voltar lá para Roma. Chegando lá, dias depois, o que acontece? O Papa, ele morre. E aí, é eleito um novo Papa. Mas aonde? Em Roma. Só que muitos queriam que voltasse para a França. O Papa está estabelecido novamente em Roma. O que vamos fazer? Óbvio, vamos eleger outro Papa. Qual a melhor maneira? Eleger um novo Papa. Mandaram ele para a França. Então ficou um Papa na França e um Papa em Roma. O que a gente vai fazer? Tem 2 Papas. O de lá não quer ceder, o de cá também não. Eu não saio. Sai você. Qual a melhor maneira? Vamos eleger um novo Papa. Se tem 2 que estão discordando, vamos eleger mais um. E elege um terceiro Papa. Na cidade de Pisa, na Itália. Houve 3 papas naquele período. Até que eles conseguem finalmente contornar toda a situação. E aí eles tiram os 3 papas e elegem um quarto. Vamos tirar os 3 e pronto. Agora a gente tem um novo papa, o 4º papa. Foi assim que eles resolveram a situação. Tira eles e vamos eleger um novo. Então, vejam, eu só estou deixando aí para vocês, caso queiram pesquisar, de onde tirei ali tudo que eu falei aqui, tudo bem? Está aí para vocês saberem. Então, vejam, naquele período, o que está acontecendo? Já estamos aqui em 1200, 1300. Então, há ali uma igreja dividida entre o Oriente e o Ocidente. Há ali um homem que ele quer ter toda a autoridade para si, que se chama o Papa. Os monges se isolaram do mundo e com eles o conhecimento. Houve uma cruzada, diversas cruzadas. Então, está um caos ali. Como uma igreja que se diz a verdadeira igreja pode se estabelecer, pode continuar de pé, mesmo depois de tudo isso, de toda essa bagunça? O que está faltando aqui? Reforma. Reforma. Tudo bem? E é sobre isso que nós falaremos semana que vem, sobre os pré-reformadores e sobre a reforma da igreja. Então nós vimos que a igreja, durante esses 1500 anos, ela foi perseguida, houve diversas heresias que surgiram, houve homens que Deus levantou para brigar, para ir contra essas heresias. A igreja se torna a igreja oficial do império, se torna a religião oficial. A igreja se corrompe. Ali, ninguém sabe mais nada sobre a Bíblia. Então, nesses 1500 anos, há carência de reforma na igreja. Tudo bem? Deixa eu só... Que horas são? 10h30? Rapidinho. Já estou terminando. Só quero indicar 2 livros aqui. Livro Servos de Deus, de Franklin Ferreira.
a biografia ali de diversos homens, que eu citei alguns dele aqui, que vou citá-los semana que vem. Se você tiver curiosidade, eu espero que sim. Servo de Deus, isso vai te ajudar bastante. Só levanta a mão só. Ali o nosso irmão William, ele abriu uma livraria. Se você quiser saber, tiver curiosidade de comprar com ele ali, tudo bem? E mais um aqui, esse aqui é menor, porque aqui é um pouquinho grosso, né? Se você quiser uma coisa menor, um compêndio menor, os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Tudo bem? Eu quero uma coisa mais rápida, mais leve. Os 100 acontecimentos da história do cristianismo, editora Vida. Esse aqui é da editora Fiel, Servo de Deus. Editora Vida. Tudo bem? Caso vocês queiram, fica aqui a recomendação. Eu não ganho nada com isso. Tudo bem? Sim. Sim, é isso que eu vou fazer. Vamos orar ao Senhor. Teremos um período para nos comungarmos e um café, e depois nós voltaremos às 10h45 para começarmos o culto. Oremos. Senhor, Pai das luzes, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor está no controle da história. O Senhor controla todas as coisas. Nada há que fuja das tuas mãos. Nós te louvamos pela vida dos pais da igreja que estabeleceram ali a Bíblia para nós, as doutrinas que nós cremos até hoje. E, Pai, nos ajuda a não cairmos como a igreja caiu no período da Idade Média, a não nos corrompermos, mas permanecermos firmes, inabaláveis na Tua presença. No nome de Jesus. Amém.